Bom, e aqui dentro do estúdio hoje, o Ricardo Vargas tira dúvidas sobre nutrição e saúde, alimentação e saúde. Você pode mandar a dúvida para cá no nosso WhatsApp 981352908. A Tânia de Pernambuco pergunta, doutor Ricardo, o que você acha do leite de soja em pó? Não, eu acho que o leite de soja em pó pode ser uma opção para algumas pessoas que não têm problema de intolerância, porque a soja é um alimento que tem um alto grau de intolerância ou alergia, pela proteína da soja. E também deve ser considerado a seguinte questão: quem vai fazer o uso? É criança? Se for fazer o uso a criança, tudo bem, só não exagere na quantidade para que não haja o problema de ginecomastia nos meninos, ou seja, desenvolvimento de mamas, ou até mesmo uma puberdade precoce no caso de meninas. Se for no caso de mulheres, precisa investigar se essas mulheres não têm histórico de câncer de mama na família. Porque como a soja tem o fitoestrógeno, e ele não é um malefício para o corpo de ninguém, a não ser que você tenha esse histórico de câncer na família, seria contraindicado. Nos demais casos, pode fazer o uso sem problema. Eu costumo fazer o uso em casa, minhas filhas também fazem uso, sempre com moderação, mas eu não vejo tanto problema nisso. O Márcio, do Ceará, qual a melhor forma de consumir o jenipapo? Ele tem benefícios? Dizem que é bom para a memória, é verdade? Olha, eu não sou da região nem do Nordeste, onde ele é mais comum. Então eu não conheço muito sobre as propriedades científicas dele a respeito dessa parte nutricional. Mas o que eu entendo por ser fruta, e eu já provei, toda fruta ela tem seus benefícios. Mesmo que você não saiba quais são, toda fruta tem fibra, vitaminas e minerais. Isso é fato. Agora, tem umas que são muito mais concentradas. Por exemplo, o açaí, que é uma fruta também ali da região do Nordeste, Norte, você tem sendo considerado um dos alimentos com maior quantidade de esqueci. Oi? Primeira vez que aconteceu isso, você tem os radicais livres que são produzidos no seu corpo e aí você tem, então, substâncias que combatem os radicais livres. E o açaí é uma das mais ricas em todos esses compostos. Então, a gente sabe que fruta faz bem, mas eu não sei dizer quais são as propriedades nutricionais. Específicas. Nunca estudei sobre jenipapo. O Cristiano de São Paulo quer saber como substituir a carne. Olha, quando a gente pensa em carne, nós estamos falando de um produto que é rico em proteína, é rico em ferro e é rico em zinco. Então, nós temos que buscar alimentos que contenham esses nutrientes que você não vai estar ingerindo mais. Aí entra uma questão importante, quando a gente fala, por exemplo, de substituir carne, você não pode buscar um substituto de aparência, um substituto que tenha um nome de carne vegetal. Carne vegetal. Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que ter proteína. A proteína da carne é uma proteína chamada proteína de alto valor biológico. O que quer dizer isso? Alto valor biológico quer dizer que contempla todos os 9 aminoácidos que o nosso corpo não produz, que precisa vir de fora. Então você tem que fazer uma combinação entre cereais e leguminosas. Por exemplo, arroz integral, feijão e de repente uma salada de grão de bico, para que você garanta um bom aporte de proteína. Aí você substituiu a parte da proteína. O ferro você substitui através dos vegetais verdes escuros, sempre lembrando que o ferro dos vegetais precisa estar consorciado com vitamina C para que ocorra a absorção. Então, todo vegetal verde escuro tem ferro, associou com vitamina C e absorve. O gergelim e o girassol também são boas fontes. E o zinco você encontra nas castanhas, principalmente na castanha do Brasil, também chamada de castanha do Pará, é onde nós temos uma boa fonte de zinco. O Eliseu da Silva, de Barra do Rio Grande, na Bahia, quer saber se quem sofre de enxaqueca deve deixar de comer amendoim. Tem relação? Tem. Em alguns casos tem. Não são todos. Mas tem, assim, algumas pessoas que têm um alto grau de alergia ao amendoim. O amendoim, soja, o leite, o ovo, eles são alimentos que têm, e nozes, são alimentos que têm alto grau de alergenicidade. Ou seja, algumas pessoas realmente têm problemas com esse tipo de alimento. E aí ele precisa fazer o teste. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, todos nós somos um laboratório vivo. E você tem que fazer os seus testes. Tem que descobrir se o seu laboratório permite ou não o consumo de determinados alimentos. Se ele suspender e melhorou da enxaqueca, da dor de cabeça, retira de vez. Se ele retirou e não teve nenhum tipo de melhora, sinal que não era o problema o amendoim. E aí ele vai ter que testar outros alimentos para verificar se o problema é alimentar ou se tem uma outra causa. Eu lembrei o nome. Lembrou? É antioxidante. O que acontece é que
Falamos rapidinho sobre memória. E você falava sobre o genipapo ainda. Pois é. Que supostamente ajuda na memória. Pois é, eu estou precisando comer genipapo. O que acontece é que nossa memória, ela tem 3 fases, 3 regiões distintas da nossa memória. Uma delas é considerada, na verdade, como se fosse assim, o bairro onde você mora. Ou seja, aquele lugar que você frequenta o tempo inteiro. Você tem outra região que é chamada de região do centro da cidade, onde você vai de vez em quando para pagar conta, para ir no banco, para isso, para aquilo. E tem aquela área da periferia. Então, o que acontece é que, às vezes, você busca uma informação e você não recebe aquela informação de imediato. Por quê? Porque ela não está naquela região que você frequenta o tempo todo da memória. Ela pode estar guardada lá numa área, né, de periferia. Então, demora um tempinho para achar. Tem que organizar as gavetas para achar. Foi o que aconteceu agora. 2 perguntas, já veio o nome que faltou. Já voltou. A Johanna Andrade, de São Miguel Paulista, existe um horário limite para as refeições, café da manhã, almoço, jantar? Eu posso tomar café da manhã ao meio-dia, por exemplo, e almoçar às 5 da tarde e jantar às 10 Não, da jantar noite? às 10 não vai ser legal. Por quê? O nosso metabolismo ele desacelera depois que o sol se esconde. Depois que o sol se esconde, você começa a acumular melatonina na corrente sanguínea, que é o hormônio do sono. Ou seja, se o hormônio do sono está se acumulando, o propósito dele é desenvolver o que em você? Sono. Então, para você sentir sono, o teu metabolismo tem que desacelerar. Então, se você vai jantar muito tarde da noite, você pega um estômago que está se preparando para descansar e vai ter que começar a trabalhar. Ou seja, o processo da digestão noturna vai se tornar muito lento. Você provavelmente vai passar a noite fazendo digestão. E isso vai interferir tanto no seu sono, né, de memorização, que é o segundo tempo de sono, mas principalmente no primeiro tempo de sono, que é o sono da regeneração, o sono da beleza, o sono da restauração. Então, não é interessante. Ela pode sim ter um horário flexível com relação ao de jejum, contanto que o jantar dela não seja tão tarde. Se ela quer comer por volta de meio-dia, de repente ela faz a última refeição dela às 6 horas e vai entrar naquele esquema chamado de jejum intermitente. Apesar de que eu acredito que o jejum intermitente mais interessante é você fazer de jejum e almoço ou de jejum e um lanche mais para o final da tarde, respeitando um tempo de intervalo maior, mas não comendo tarde da noite como é sugerido também.